O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Amado povo de Deus, eram como ovelhas sem pastor. Essa é a frase profética desse fim de semana, esse 16º domingo do tempo comum, porque assim podemos nos encontrar, assim podemos vir a ser, nos comportarmos como ovelhas sem pastor. E é isso que o profeta, desde o Antigo Testamento, já começa a denunciar para aquele povo que vivia o drama da divisão do reino, vivia o drama da invasão assíria no Reino do Norte e vivia a iminência do exílio da Babilônia. Jeremias, o profeta da primeira leitura de hoje, é o profeta que está assistindo à invasão assíria no Reino do Norte e é o profeta que já está esperando a invasão também aonde vivia, porque ele vivia na divisão dos dois reinos. Ele era um profeta que atuava no Reino do Sul, denunciando a infidelidade do Norte para alertar ao Reino do Sul que não fizesse a mesma coisa. E é claro que essa denúncia profética, ela é diretamente direcionada aos reis daquele tempo. Porque aos reis foram entregues por Deus a função de pastorear. Aqui o padre abre um parêntese para lembrar os senhores e senhoras como que Deus nos usa. Às vezes nós entramos naquela história de que nós não somos dignos para servir a Deus, nós não somos dignos para falar o nome de Deus, talvez até por uma certa desculpa para não ter compromisso. Mas hoje aqui nós vemos um homem, Jeremias, que fala de pastores, em primeiro lugar, não porque conhecia a intenção divina de atribuir aos reis a função de pastores, mas porque era pastor de gado, era um homem do campo. E o Senhor utiliza a sua realidade para hoje, em 2024, Jeremias está lá no século VII antes de Cristo. E usa Jeremias para hoje que estamos no ano 2024, depois de Cristo, para dizer o seguinte para nós. O que é um bom pastor? O que é um mau pastor? Em primeiro lugar, vamos aqui recuperar na nossa lembrança o que vem a ela quando a palavra pastor nos é dita. Qual é a função de um pastor? E aqui o padre está chamando você para pensar sobre o pastor de gado mesmo. O pastor, aquele homem que trabalha no campo, ou com ovelhas, ou com gado bovino, ou com gado de porco, seja qualquer tipo de rebanho, manada, seja o que for. O pastor do campo.
Nós podemos lembrar que a função do pastor, em primeiro lugar, é alimentar o seu gado. A função do pastor é dar de beber para o seu gado. A função do pastor é proteger o seu gado das tempestades, sobretudo aquelas mais violentas, com raios e tudo mais. Podemos pensar nisso tudo e estaremos certos. O pastor precisa cuidar em todos os sentidos do seu rebanho. Vigiar se alguma fica doente, se alguma ovelha precisa ser tosquiada, se alguma vaca está prenha, que precisa logo dar luz para os seus bezerrinhos, o pastor tem que estar de olho. Agora, a liturgia de hoje nos faz ter uma certeza muito grande. É muito mais importante um pastor que, antes de fazer esse monte de coisa que nós lembramos, cuide de manter o seu rebanho unido. É o que garante a vida longa ao seu rebanho, é manter-se unido. E o Senhor utiliza isso. Vai lá em Jeremias, utiliza a sua realidade antes de ser profeta, utiliza a linguagem do pastoreio para dizer para nós hoje, meus irmãos, que é muito mais importante para Deus que estejamos unidos antes dele poder realizar qualquer coisa na nossa vida. É assim na igreja, a função de um padre, em primeiro lugar. Pode ser que pela tua cabeça a função de um padre seja, em primeiro lugar, celebrar a missa, seja atender confissão, seja fazer retiro, seja fazer festa, seja fazer reforma, seja fazer obra, e é isso tudo sim, porque o padre acaba sendo um pouquinho de cada coisa. Acaba sendo psicólogo, arquiteto, engenheiro, de tudo a gente é. Aprende a ser. Mas se tudo isso que o padre fizer não contribuir para unir vocês e para mantê-los reunidos, de nada serve. A partir disso, nós entendemos também o que acontece dentro de nossas casas, de nossas famílias. Os nossos pais e nossas mães, às vezes hoje ficam perdidos, sem saber o que fazer com os filhos, sem saber o que dar para seus filhos, sem saber o que ter. E esquecem que a primeira função de um pai, a primeira função de uma mãe é unir a família. Não tem coisa mais preciosa que ter unidade na vida, que não estarmos separados. Porque hoje a palavra dispersão é trazida pela liturgia como uma das grandes desgraças da vida do ser humano. E o que é estar disperso? O que é estar dividido? Pode ser que a gente confunda as duas palavras, mas são coisas bem diferentes. A divisão, ela acontece mais no campo físico. Nós nos dividimos quando emitimos uma opinião contrária, nós nos dividimos quando optamos pelo conflito e não perdoamos. Agora, a dispersão vai além. A dispersão é você dividir e alimentar a divisão. Em outras palavras, a dispersão é uma questão de alma. A dispersão separa, a dispersão afasta, a dispersão, ela aniquila qualquer tipo de possibilidade de volta, de agregar, de incluir. E é isso que nós não podemos deixar acontecer, em primeiro lugar, com as nossas almas. Porque se nós localizamos dentro de nossas casas pessoas dispersas, ou seja, com almas bem distantes do ambiente familiar, se nós identificamos na própria igreja, na comunidade, almas dispersas, que estão bem afastadas, bem longe do ambiente religioso, significa que essas almas, em primeiro lugar, estão experimentando um afastamento de Deus grandioso. E esse afastamento, meus irmãos, nem o cansaço do dia a dia nós podemos permitir que contribua. Não podemos. Nós sabemos que essa carcaça aqui que nós carregamos, o nosso corpo, ele um dia vai acabar. Mas sabemos também que tudo que afeta esse corpo, afeta-nos por dentro também.
E é por isso que o Padre tem insistido para vocês há tanto tempo. Vamos começar a olhar com mais carinho, com mais atenção. Vamos começar a gastar mais tempo por aquilo que o corpo carrega, a alma. Porque a alma fica e o corpo vai. Pode ser que o cansaço que se abata no corpo, e é sobre o cansaço hoje que Jesus fala no Evangelho de hoje, quando identifica nos seus um cansaço por estarem o dia inteiro servindo, trabalhando, e o Senhor ainda fala: vamos sozinho agora descansar para outro lugar? Vamos descansar? E aí quando o Senhor chega com os apóstolos, a multidão já chegou antes, correndo a pé, como diz o texto, e aí a gente fica imaginando a cena, né? Chega a ser até engraçado, o Senhor lá tranquilinho no barco com os apóstolos, rindo, felizes. Ah, que bom, agora a gente vai poder comer alguma coisa, vai poder partilhar entre nós e vai poder descansar. E aí quando chega do outro lado, aquele povo louco correndo, esperando Jesus. Louco por quê? Sedentos de quê? O que aquele povo experimentava devido, claro, a todas as opressões que viviam por parte dos judeus, dos anciãos, dos mestres da lei, dos sacerdotes do templo, dos romanos que governavam na região. Nós sabemos que esse povo sofria isso tudo. E quando o povo não consegue identificar nas suas lideranças, daqueles que estão à sua frente, suas referências, uma manifestação clara da única missão que eles teriam, que é manter o povo unido a Deus, manter o povo reunido para se unir a Deus, é claro que essas almas se dispersam. Estavam ali em busca de unidade, estavam ali em busca de uma referência. Vocês vão se lembrar de um texto que nós lemos, sobretudo ali no período da Quaresma, da Semana Santa, em que Jesus fala: quando eu for levantado, atrairei não sabem? Quando eu for levantado, atrairei todos. Gente, vão ler a Bíblia, hein? Isso é o Evangelho de João. É o Senhor dizendo que pela obra da redenção, Ele será reconhecido como nosso Senhor. E onde essa obra estiver, será capaz de atrair todos a Ele. Olha a função primeira do pastor. Por onde Jesus falava, aonde Jesus passava, Ele atraía todos a Ele. Ele conseguia reunir, Ele conseguia agregar, Ele conseguia incluir. E essa deve ser a nossa função. Aliás, nossa primeira função como batizados é manter-nos unidos a Deus. E a nossa segunda função é fazer com que as pessoas, pelo nosso testemunho, também se mantenham unidas a Deus. E aí o padre lembra você que se nós fôssemos usar como sinônimo dessa unidade a palavra contemporânea da conexão, para que ela não caia, em primeiro lugar, nós temos que fazer o quê? Para a conexão com Deus não cair, em primeiro lugar, o que nós temos que fazer? Vida de oração, meu povo. Vida de oração. Se você ainda não reza, é bem provável que a sua alma esteja se afastando de Deus e você não tenha nem percebido ainda. Porque quem não reza tem a vida afastada de Deus. E afastamento de Deus é igual a colocar em risco o céu que te espera. Então, se é o céu que você quer mesmo para a tua vida, é isso mesmo que tu quer para a tua vida, tu precisa rezar. Não tem outro jeito de chegar lá. Que Maria, nossa mãe, interceda por nós, junto com São José, seu castíssimo esposo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,